Educação inclusiva. Educação especial na Rede Municipal de Educação de Anápolis, Brasil. Os autores são Ricardo Antônio Gonçalves Teixeira, o que está fazendo aqui a apresentação, Sandra Maria de Souza Fernandes, Genilda Darque Bernardes, Nelson Felício de Barros, Cleomar de Souza Rocha, Uiara Soares Cavalcante Teixeira e Regis Silva Henrique Reis. Uma breve apresentação do artigo. Bom, o artigo parte de um pressuposto de ordem teórica e documental acerca da educação especial na perspectiva inclusiva no Brasil e no mundo, elencando aspectos da exclusão, perpassando pela perspectiva da integração e inclusão. Inicialmente, a pesquisa abarcaria toda a realidade de educação inclusiva em Anápolis. Porém, em se constatando que em Anápolis inclusão tem uma relação direta e compreendida como educação especial, o nosso artigo, em base de fundamentação teórica, trouxe alguns autores e algumas reflexões acerca de tal proposição. Assim sendo, a temática proposta se relaciona à educação inclusiva, elegendo como foco a inclusão escolar da pessoa com deficiência na rede regular de ensino da Secretaria Municipal de Educação de Anápolis, Goiás. A pesquisa tem como objetivo compreender a realidade da inclusão escolar com olhar para a educação especial da Rede Municipal de Ensino de Anápolis, localizada no centro-oeste brasileiro, bem como o posicionamento dos atores envolvidos no processo. No caso, elegemos como atores tanto os professores que atuam diretamente com a educação especial, diretamente tanto na sala de aula regular como apoiadores da inclusão, quanto a secretária de educação do referido município. Enquanto metodologia, pensamos numa abordagem de base qualitativa do tipo descritivo-analítica, com utilização do método de pesquisa denominado método etnográfico. E a pesquisa se deu a partir de observações e diálogos com os diversos atores escolares, atores estes que eu mencionei. A investigação de campo foi desenvolvida em 5 escolas da rede municipal de Anápolis. Os critérios de inclusão: nós buscamos uma escola em cada uma das regiões, então ao todo foram 5 escolas, 5 regiões. Buscamos as escolas que tivessem, dentro de cada região, alunos com deficiência devidamente matriculados na rede regular de ensino, e na escola também que realizava atendimento educacional especializado, também conhecido como AEE. Optamos por observações sistemáticas em sala de aula e o questionário. As observações se diziam necessárias também para a elaboração do instrumento. Era uma pesquisa de cunho exploratória e, nesse sentido, buscamos inicialmente essa pesquisa de campo para conhecer a realidade, para então a elaboração do instrumento. O tratamento dos dados se deu a partir dos dados fechados, as questões mais de ordem quantitativa, com o apoio dos softwares Funks Léxica, e das questões abertas, das observações e dos recursos qualitativos com o software WebQDA. Na pesquisa, os atores, para proteger a sua imagem, nós colocamos algumas simbologias de S1 a S4 para os gestores educacionais, sequencialmente, de S5 a S8 para os professores de AEE e de S9 a S33 para os professores regentes. Então, eram 2 grupos de professores, né? E um para a equipe gestora. Surpreendente. Alguns professores condicionam a sua crença na inclusão a uma seleção prévia dos alunos. Isso é percebido na análise dos conteúdos, nos discursos dos professores, né? Contrariando os ditames da política do MEC. Essa ideia da inclusão como seleção prévia, né?
Assim, os entrevistados, de uma forma geral, apresentam a ideia da necessidade de diagnósticos ou laudos para decidirem quem tem ou não condições de frequentar a escola regular. Então, está muito focado na questão do poder ou da força da equipe médico-hospitalar para diagnosticar, para laudar e dizer quem pode ou não participar da escola, desconsiderando que no processo educacional ninguém tem maior autoridade do que o professor nesse processo, né? Também que as crianças com deficiências não conseguem acompanhar os demais alunos, a ideia de que o aluno com deficiência é prejudicado ou, da mesma forma, atrapalham os alunos na condução normal, entre aspas, das aulas que são regidas, né? E também apresentam, dentre vários, alguns discursos que atestam tais crenças. Há professores que dizem não acreditar na inclusão escolar, conforme preconizado pelas políticas vigentes. É um número mais reduzido, mas é um número que se encontra presente nesse processo. Foram sugeridos por alguns professores que a escola fosse utilizada com alunos com deficiência como espaço de socialização. Essa é a ideia de integração, né? Ou a escola como espaço de socialização, não como espaço de aprendizagem. Outro item apontado diz respeito à dificuldade de lidar com a presença do aluno com deficiência. Então, como eu, enquanto professor, lido com o aluno ou lido com outras pessoas em relação ao aluno, ou seja, o professor tem essa dificuldade, porque a presença do aluno com deficiência no discurso traz esse desconforto pedagógico. Os professores também indicam necessidade de melhorias na estrutura da escola, também como apoio multidisciplinar. A ideia é de que a dificuldade em lidar com o aluno com deficiência elencado no item anterior é reforçada aqui para a necessidade de equipe multiprofissional, ou seja, uma equipe que vá ao local auxiliar o professor a como conduzir o processo. Também foram elencadas a questão do material pedagógico, também foram elencadas a questão de formação e entre outros elementos, né? Nas entrevistas, observou também um elemento muito perigoso dentro do processo de inclusão, que é o sentimento de piedade, de dó, né? Que em muitos casos é disfarçado no discurso de amar a pessoa. Tadinho, mas eu tenho que amar essa pessoa porque ela tem deficiência. Olha, nós devemos ter um cuidado especial porque ele é uma pessoa com deficiência, então a gente deve tratar de forma cuidadosa. Então tem todo esse sentimento que é um sentimento perverso dentro do processo de inclusão. Algumas conclusões do ponto de vista documental dentro da Secretaria Municipal de Educação, com base nas políticas, programas e ações, apresenta, dentre outros, que a Secretaria Municipal de Educação de Anápolis entende a operacionalização da inclusão ou da educação inclusiva com foco na área de educação especial, né, focado na ideia da pessoa com deficiência. O Plano Municipal de Educação apresenta como diagnóstico, dentre outros, as instalações inadequadas. Esse está na fala também, não só dos autores que fundamentam todo o processo de discussão em Anápolis, mas também da própria secretária de Educação e presente também nos discursos dos professores, né? A questão dos recursos pedagógicos insuficientes também é outra relação. Porém, a questão do posicionamento acerca do professor sobre a inclusão, a maioria dos professores acredita que na possibilidade da inclusão. Essa constatação foi para nós, como eu já afirmei, bastante interessante. Outro elemento está na necessidade de diagnóstico. Os professores acreditam na ideia do diagnóstico que atestam a capacidade ou a incapacidade dos alunos de frequentar ou não a sala de aula, ou seja, é o diagnóstico o elemento orientador desse processo. Também crenças de que a escola deva ser um espaço unicamente para o convívio e não para a aprendizagem, que a ideia do condicionamento para que a inclusão ocorra, a ideia de integração, né? Que o aluno deve estar preparado para a escola
ou a escola deve preparar o aluno para a vida. Então, um processo de estar sempre preparando. A coisa não ocorre na vida real, na vida que o aluno leva ou que a escola se propõe. E que uma pequena parcela dos professores também creem na questão da inclusão, que a escola regular do ensino não se caracteriza com um espaço próprio, né? Que deve ser uma escola especial, uma escola especializada, com estrutura e recurso, e também a ideia que eu acabei de falar sobre o sentimento de piedade, que reforça os elementos anteriores no que nós chamamos da fase da exclusão. Bom, assim, a gente apresenta aqui algumas referências citadas no texto,